Pedro, então vamos lá. É o seguinte, ó, esse aqui é o jogo, você já conhece, né? Então, cada def aqui, né? Cada define desse aqui define uma função, né? Você deve ter visto isso no Python. E essas duas aqui em cima representam as variáveis globais. O que são elas? Elementos significam os elementos do jogo. Então perceba que aqui eu tenho 9 elementos, né, nesse dicionário. Os elementos vão de 1 a 9, né, são 9 elementos, ou seja, é exatamente a quantidade de elementos que preenche uma matriz quadrada 3 por 3. Né? Então essa matriz quadrática 3 por 3 representa exatamente o tabuleiro do jogo da velha. E então você percebe que isso é um dicionário. O que é um dicionário? Né? Não sei se você tem conhecimento, mas dicionário é como se fosse uma hash table, né? Ou seja, um vetor bidimensional, onde o primeiro elemento ele é representado sempre por par KV, que a gente chama, né? Key values. O primeiro elemento é a chave, é o key, e o segundo elemento é sempre o valor, o value. Perceba que o key ele não pode se repetir. Isso é como se fosse uma chave primária, lembrando lá de banco de dados, né? Essa mesma analogia aí você pode fazer com uma tabela em banco de dados. Então, o key é a chave. Chave não se repete. E essa característica é muito interessante para a gente representar os elementos inicialmente aqui na matriz quadrática do tabuleiro. Por quê? Porque a gente vai ter cada um desses elementos representando a célula da jogada dos jogadores durante o jogo. Então, o número 1 seria a célula A11 dessa matriz. Assim como, por exemplo, essa posição aqui 5, né, seria a célula A22, por exemplo. Né? Coincidentemente, né, usei esse termo. Mas pode ser aqui, linha 2, coluna 2. A 6, por exemplo, seria a célula A23. Fala do A como se a matriz chamasse A, né? Mas pode ser M, enfim. É só um nome hipotético mesmo. Então, seria aqui, linha 2, coluna 3. Então, seria M23, enfim, né? Acho que você entendeu. Por que os valores estão todos com esse hífen? Podia ser qualquer informação representativa. É porque é através desse hífen aqui inicial que eu vou fazer uma verificação no vetor inteiro se a célula ainda está disponível ou não. Porque quando o usuário, por exemplo, o usuário X, né, são dois jogadores, né, o X e a bolinha, né, o Xzinho, o jogador X ele quer jogar na posição A13, que é exatamente essa posição 3 aqui, né? E aí ela está disponível inicialmente, porque está com o hífen. Mas se ele jogar, ela vai ficar preenchida com um X. Eu vou mostrar isso mais lá na frente como funciona. Mas tudo bem, essa aqui é uma das nossas variáveis globais, que é essa hash map aqui, né, esse dicionário chamado elementos. E a segunda variável global é simplesmente um caractere, né, um char aqui, que eu chamei de X. E o símbolo é jogador. Jogador que tem o valor inicial X, que representa o jogador inicial. Podia ser começar com um jogador O também, enfim. Né? Jogo da velha tem esse padrão, né? O primeiro é o Xzinho, o segundo é a bolinha. Então eu comecei ele com o X. Então só tem duas variáveis globais, beleza? E aí o programa principal está aqui embaixo, né? Então perceba, ele tem 6 linhas, né? Da linha 50 a 56, ele é bem simples. São 7 linhas, né? A linha de 0 a 6 dá 7. Olha aqui, enquanto não for fim de jogo, né? Então, ou seja, enquanto essa equação aqui, not é fim jogo, for verdadeira, ou seja, enquanto há disponibilidade de jogo ainda, apresenta-se o jogo e um jogador atual joga. E aqui tem uma condicional, se houve ganhador, então ele apresenta o jogo final e quebra, e para. E aí quando ele dá um break, ele sai daqui da estrutura de laço, né? Que é o while, você conhece bem. E aí termina e não tem mais nada aqui no programa principal, então terminou. Agora, se essa condição for falsa, ou seja, se não houve jogador, então ele não entra no if, ou seja, não há uma quebra, e aí ele alterna o jogador, tá vendo? Ele chama a função aqui, alternar jogador, passando o jogador atual, e aí simplesmente o que essa função faz é trocar de jogador. Vou mostrar como é que funciona cada uma delas, tá? Então, inicialmente, você tem aqui a função fim de jogo. Vamos lá nessa função. Essa função está aqui, ó.
Essa função, você põe o mouse aqui nesse Visual Studio Code, é interessante. Ele já fala até que tipo de dado que retorna. Retorna um booleano, tá vendo? Então, olha só. Essa função simplesmente ele faz o seguinte. É uma condição. Se eu ainda tenho hífen nos valores do dicionário elementos, então retorna um falso. Aí você está vendo aqui um for, né? Tipo, parece até um for, né, em cada elemento desse aqui, mas são as facilidades do Python, né? Então esse in elementos, que é aqui no vetor, in vetor.values, o value ele já é um atributo, uma propriedade acessível de um dicionário. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou verificando se nos valores do meu dicionário, que nós chamamos de elementos, que representa a matriz de opções do jogo, se ele possui algum hífen. Se ele possuir algum hífen, quer dizer que eu ainda tenho jogada para fazer, eu ainda posso jogar. Então, se eu ainda posso jogar, a função é fim de jogo retorna o quê? Falso. Não é fim de jogo, entendeu? E se não, ou seja, se eu não tenho mais nenhum hífen para jogar, aí eu printo na tela que não houve vencedor na partida e retorno verdadeiro, retorno true. Ou seja, é fim de jogo sim. Entendeu? Então, isso explica aqui na linha 50 do programa principal essa condicional do loop. Enquanto, né, não for fim de jogo, o jogo rola. Se for fim de jogo, quebra. Beleza? Aí, então, se retorna falso lá, né, o é fim de jogo, e isso aqui é verdadeiro, né, porque se retornar falso aqui é not false. Dupla negação é uma verdade, né? Então, enquanto é verdadeiro, apresenta o jogo. A função apresentar jogo nada faz o quê? Dou um espaço aqui com print, percorro cada elemento do meu vetor de elementos e vou pegando... essa linha 7 aqui é o seguinte... Eu transformo, né, eu verifico, né, se existe o hífen aqui, né? Se existir o hífen em cada registro, né, cada elemento do meu dicionário, eu retorno então o elemento dele, o key, a chave dele, entendeu? Eu não retorno o valor. Se não, se não for mais o hífen, ou seja, se já houve jogada, eu retorno sim a jogada, que ao invés do hífen vai ter ou x ou a bolinha, que vai estar no value. Então, o value vem nisso aqui, ó, no vetor.get passando a chave, que a chave está aqui, tá vendo? Ó? Para cada elemento em elementos. Esse for aqui me dá a chave. 1, 2, 3, não me dá o valor. Aí eu faço isso. Chave, retorna chave, ó, valor aqui. Estou te mostrando como é que funciona essa equação aqui do Python. Valor recebe a chave se o valor dessa chave for igual a hífen. Se não, eu pego o valor dessa chave, não pego a chave. Entendeu? Então ele vai retornar o número, se for hífen, para preencher lá no jogo, ou vai retornar x ou bolinha para preencher a célula da matriz, caso não já tenha sido jogado, ou seja, não encontre a presença do hífen. Tá bom? E aí, na linha 8, a gente printa só, né? Eu vou printar o valor se o elemento mod 3 for igual a 0, ou seja, se for o final da linha, porque a nossa matriz ela é uma matriz quadrática 3x3. Se for o terceiro elemento, se for a terceira coluna, então eu não vou colocar o pipe. O character pipe é só para interface gráfica, só para montar a interface gráfica. Se for ali a coluna 1, a coluna 2, eu boto o pipe para interface gráfica. Se for a coluna 3, eu não boto o pipe, tá vendo? Aqui, ó. Se não, eu coloco pipe. E o se aqui, se mod 3 igual a 0, eu só retorno o valor. Se não, é valor com o pipe. Beleza? E aqui é uma característica aqui do Python que eu posso usar a quebra de linha quando eu quiser. Né? Eu dou uma vírgula aqui no print e eu defino como que vai ser o fim de linha, o end, tá vendo? Aí eu botei o caractere /n aqui de quebra de break, né? New line, se for o último elemento da linha, que é o terceiro, coluna 3, por isso que eu fiz esse mod 3 aqui, resto 0. Senão ele simplesmente continua na linha ali, sem dar nem espaço, ó, tá vendo aqui? Espaço é só um caractere sem espaço, né? Nulo, vamos chamar assim.
Beleza? Aí eu printo aqui só para pular mais uma linha, aí o apresentar jogo acabou. E eu volto aqui, ó. Apresento o jogo, linha 51. Vai para a linha 52. Aí eu vou jogar agora. Passando quem? O jogador atual. Lembra que esse jogador atual aqui é uma variável global. Inicialmente te colocou X no valor dela. Então no primeiro laço desse jogo, eu estou passando o jogador X para a função jogar. Então a função jogar está logo aqui, ó, na linha 38, tá vendo? Função jogar passando o jogador e eu já começo aqui, crio uma variável chamada jogada válida recebe falso. Para quê? Porque eu preciso verificar se o jogador ele está jogando numa célula que não foi jogada ainda, né? Porque se ele jogar numa célula que já foi jogada, ele não pode fazer isso. E aí eu tenho aqui uma pergunta, né? um scanf aí, enfim, no Python isso aqui é um input, né? Uma interfacezinha. E bota assim, jogador atual, informe o número correspondente à posição que deseja jogar, né? Passando a variável aqui que representa qual jogador. É a pergunta do meu jogador atual, né? Mas enfim. Aí eu tenho, essa variável jogada válida aqui inicialmente estava falso, justamente para entrar aqui no laço do while. Aí eu verifico assim, ó, jogada válida recebe verdadeiro se no vetor de elementos a jogada do usuário, que tem que ser de 1 a 9, tá vendo? Eu faço até um typecasting aqui para inteiro, porque o retorno do teclado ele vem tipo string. Né? Então eu faço um typecasting aqui para inteiro e verifico se o elemento na posição, na iésima posição daquela matriz for igual ao hífen, significa sim true, jogada válida, verdadeiro. Eu posso jogar, porque não foi jogado ainda. Se não, else falso, ou seja, ele recebe falso, não pode jogar. Beleza? E aí, dentro desse while, desse bloco, eu verifico, né? Se a jogada não for válida, tá vendo? If not jogada válida, eu printo na tela, essa posição está ocupada e continuo. Se for... Aí ele volta para o while. Quando a jogada válida, a variável jogada válida recebe true, ou seja, o jogador ele usou uma posição válida para a jogada, ele não entra aqui no if, certo? E aí ele volta no while, o jogada válida é verdadeiro, então isso aqui, ele not jogada válida que é true, ele definiu isso para falso, e aí falso sai do while, e aí ele vem aqui, ó, elementos, né? Ou seja, acessa o dicionário, na posição da jogada aqui, mais um typecast aqui, ó, e aí eu recebo quem? O jogador atual, que nesse momento é X, que veio como parâmetro para a função jogar. Lembra? Então, eu coloco o caractere X na jogada atual. Você fala assim, mas ele já é jogador atual. Beleza, mas eu quero botar, em vez do hífen que está lá, vamos supor, ele botou posição 5 que ele quer jogar. Né, numa matriz no M22 lá no meio, né, é o campo do meio ali, a célula do meio na matriz que representa um tabuleiro de jogo da velha. Então ele botou 5 aqui, então 5 agora que inicialmente todo mundo começa com hífen, lembra? Agora vai ser X, beleza? Pronto, acabou a função jogar aqui e aí eu volto para a função principal, ó, jogar aqui linha 52, né? Saiu aqui, voltou na pilha, na stack. Linha 53, se houve ganhador. Como que eu verifico isso? O que essa função houve ganhador faz? Essa função houve ganhador também é uma função que retorna um valor booleano. E o que essa função faz? Ela pega inicialmente da linha 19, cria um vetor vazio. E aí eu crio um vetor com todas as combinações possíveis de finalização de fim de jogo em jogo da velha, né? Todas as possíveis sequências que podem ser, né? Horizontal, vertical, diagonal, enfim. E eu faço um contador, crio uma variável contador aqui recebendo 0, né? Essa variável aqui, muito bom, posso até tirar ela, porque ela nem está sendo mais usada, depois que eu fiz um refactor no código. Então você ignora essa variável aí. Tá vendo? Vou até dar uma olhada no código aqui. Eu estou fazendo refactor nele já em tempo de apresentação. Então eu tenho o primeiro for aqui. Estou fazendo for no dicionário. Né? Para cada chave, esse elemento aqui é a chave dele. Eu verifico se o valor da chave é igual ao jogador, ou seja, se é igual ao jogador atual, né? Se é igual ao xzinho ou a bolinha, aí eu faço o seguinte, ó. Incluo nessas jogadas aqui o elemento, que é a chave, para saber se eu formo alguma sequência.
entendeu? Então, por exemplo, se na célula 2 eu tenho um xizinho lá, ou uma bolinha, dependendo do jogador da vez, aí eu vou lá e coloco nas jogadas, para saber se depois eu tenho uma combinação, entendeu? Alguma dessas. Aí tá, terminei aqui, né, o meu for. Só faz isso, esse for. Aí na linha 26, aqui nesse método ovo ganhador ainda, eu tenho uma condição que é o seguinte: se o comprimento do meu vetor de jogadas é menor que 3, ou seja, se o jogador não jogou nem 3 vezes ainda, a função ovo ganhador retorna falso. Por quê? Porque a gente sabe que no jogo da velha, no mínimo, você tem que ter 3 jogadas para você ganhar. Né? Com uma jogada ou 2 jogadas, você não ganha a partida. E quebra a função, né? Retornou aí. Se não, ou seja, se realmente é maior ou igual a 3, esse if aqui, essa condição é falsa, aí ele simplesmente eu uso a função sort, que é uma função de array em Python, e aí eu ordeno a função, o vetor jogadas. Por que eu ordenei? Porque todas as combinações que eu fiz aqui estão ordenadas, né? Porque aí eu minimizo a quantidade de comparações que eu faço. Aí eu pego para as combinações, agora para as combinações que eu tenho no jogo, o que eu faço? Eu faço um for nelas e verifico, ó, tem o if, aqui é uma função do Python, eu verifico, ó, se o conjunto, ó, set, ó, conjunto combinação, é subconjunto de jogadas, por que eu faço cada combinação dessa ser subconjunto da jogada do usuário? Porque ele jogou pelo menos no mínimo 3 ou mais de 3 jogadas para ele chegar nesse ponto da função, porque se for menos que isso, ele já retornou falso. Lembra que a gente verificou o comprimento de jogadas? Então eu verifico se um é subconjunto do outro. Se for subconjunto, significa que de fato eu tenho uma sequência. Se eu tenho uma sequência, eu tenho um vencedor. E aí eu printo o jogador X, né, o jogador, ou o jogador bolinha, a variável vai dizer qual é o jogador da vez, eu printo que ele é o vencedor, retorno true. E se ele passar esse for todo aqui e não achar nenhuma combinação, se nenhum conjunto é o subset, né, subconjunto de outro, eu vou bater aqui no caso geral da função e retornar falso. Beleza? Então essa função ovo ganhador faz isso. Então, se houve ganhador, se for verdadeiro, eu apresento o jogo de novo. Só para apresentar o jogo. Né? Ele na última jogada, ele apresenta o jogo. Se não, e quebro, né? Break, e saio, aí o jogo acabou, que ele viria para a linha 56 aqui, que no código não existe. Agora, se não houve jogador, eu alterno o jogador, aqui a função alternar jogador, está aqui embaixo, ó. Passo o jogador atual para ela. Simplesmente o que essa função faz? Ela retorna a bolinha, o ozinho, se o jogador for igual a x. Se não, significa que o jogador que o jogador atual é bolinha, e então ele retorna x. Só isso que a função faz. E volta para o while. Beleza? Eu acho que ficou claro aí para você. Qualquer dúvida, você me manda uma mensagem, tá? Beijo. Espero que tenha gravado isso aqui. Não sei mexer nisso.